gostaria de colocar uma questão a cada um de nós. Quem sabe quem é? Vocês sabem o vosso nome? Sim? Sabem onde habitam? Sim? Sabem a vossa nacionalidade? Sim? Sim. Sabem a vossa idade? Sim? Sabem quem são? São portugueses, angolanos, moçambicanos, São Tomé e por aí fora. Não é? Sabem isso? Amém. Sabem quem são? Eu hoje quero abrir a palavra do Senhor sobre um tema. E o tema é ser ou não ser. Eis a questão. Esta frase foi pronunciada por um grande artista num quadro muito famoso. Ser ou não ser? Eis a questão. Nestas últimas semanas eu tenho pensado muito acerca da partilha da Palavra de Deus. Tenho pensado muito acerca de uma série de situações em que Deus lida connosco, nós lidamos com Deus, ou por vezes nós pensamos que lidamos com Deus, pensamos que estamos a fazer as coisas corretas perante Deus, porque aquilo que nós temos recebido ao longo da história, da nossa história, dentro do tempo e o espaço que Deus nos tem dado, nós temos recebido muitas lições, muitos ensinamentos. Nós temos recebido palavras, mensagens. Talvez nem sempre nós sabemos realmente quem somos. Com a ajuda do Espírito Santo nesta manhã, nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 30. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 30, é o que nós vamos ler. Se nós lermos, conseguirmos olhar a Palavra de Deus, nós olhamos Mateus 12, 30. Se nós olharmos para a Palavra de Deus, nós ouvimos e vemos e conseguimos apreender e aprender muitos dos ensinamentos de Jesus. Vamos ler esta palavra que está dentro de um contexto que nós já vamos falar. Uma frase muito forte. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está, por assim dizer, a defender o pensamento do reino de Deus, não o pensamento do reino dos homens. Jesus veio para anunciar o reino de Deus, um reino invisível, mas mais real do que o visível. Quero-vos dizer, em primeiro lugar, antes de avançar, e já tenho dito algumas vezes, que aquilo que é invisível muitas vezes é mais real do que aquilo que é visível.
E Jesus aqui está a dizer que quem é comigo, é comigo. Quem não é comigo, é contra mim. As pessoas não têm noção disso. Quem não junta, espalha. Vamos lá ver se nós conseguimos entender estas coisas. Este discurso, entre muitos outros, foi dirigido a líderes da religião. E grande parte do tempo o Senhor Jesus pregou, com a ajuda do Espírito Santo, para líderes da religião e para religiosos. Muitas vezes eu tenho pensado nisto. Quantas pessoas vêm ter connosco, e isto é uma verdade, alguns de vocês sabem disto, que isto é uma verdade. Quantas pessoas vêm ter connosco e dizem: eu quero estar convosco. Mas é só por uns dias. Depois saem e algum tempo depois já têm outras pessoas que elas próprias vão liderar. Isto é muito forte aquilo que eu vou dizer, mas eu tenho que dizer. Pessoas que não sabem estar debaixo de liderança querem liderar outros. Pessoas que não sabem estar debaixo de autoridade querem exercer a autoridade noutros. Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus que eu posso, por exemplo, falar de casamento. Sabe porquê? Porque eu não estou casado há meia dúzia de anos. Eu estou casado há 33 anos. Então quem quiser vir falar connosco acerca de casamento, pode estar à vontade. Aleluia! Aleluia! Porque nós sabemos o que é passar pelos altos e pelos baixos. Sabemos o que é enfrentar a escuridão, o vendaval. Sabemos enfrentar tudo, porque já enfrentámos durante 33 anos. Amigos, se há assunto em que nós temos autoridade, é no casamento. Glória a Jesus. Espírito Santo. Glória, aleluia. Jesus diz: quem não ajunta, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. E as pessoas querem fazer todas as coisas do jeito delas. Não querem fazer as coisas do jeito de Deus. Quando vocês compram vamos dizer, uma televisão, assim, daquelas televisões bem sofisticadas de última geração, há muitas funções daquela televisão que vocês vão precisar de ler o manual. Sim ou não? Sim. Pois é. O problema é que a maioria das pessoas quer viver a vida, mas não quer ler o manual da vida. Amém. Glória. Quer viver a vida à sua maneira. Se der para o torto, deu. Se não der para o torto, não deu. É como que experiências em laboratórios. Vamos lá ver se isto funciona. Se funcionar é bom, se não funcionar, passamos à frente. E as pessoas levam a vida a fazer experiências. Vamos ver se dá.
mas nem se preocupam em ver o manual, como é que ele está escrito, quais são as regras, quais são os procedimentos. Agora vamos rir um pouquinho para quebrar aqui um pouco. Certa vez uma senhora fez uma reclamação porque colocou o seu gato dentro do micro-ondas e ele morreu. E ela foi reclamar, mas não estava lá escrito que eu não podia colocar o gato dentro do micro-ondas. Há coisas que é do senso comum, não é? Experimente pôr o seu gato dentro da máquina de lavar para ver o que é que dá, porque é mais fácil de lavar, não é? Deus tem nos dado senso comum. Deus tem dado a cada um de nós capacidades para nós pensarmos. Não é fazer as coisas loucas, não é? Quem não ajuda, dispara. Depois fazem disparates. Depois vêm à igreja aos pastores, olha por mim, depois de ter feito o disparate. No inverno, vocês usam chapéu de chuva no inverno. Porquê? Porquê? Porquê que não se deixam molhar até ao fim, até apanharem uma pneumonia e depois vêm pedir oração? Isso não faz sentido, pois não? Mas claro que não. Deus tem dado a cada um de nós o senso comum para que nós possamos perceber e fazer as coisas como deve ser. Volta ou não volta? Pomos o pé na argola e depois, ai, magoeiro! Claro, puseste o pé onde não devias. Agora diz o outro, então não te queixes. É isso. Fala assim, pastor. Glória a Jesus. Quem não ajuda, espalha. Amém. Jesus ajuda você. Amém. Amém. Glória a Jesus. Jesus exercia o seu ministério debaixo da direção do Espírito Santo. E diz a Bíblia que ele crescia em sabedoria e em conhecimento. Jesus cresceu ouvindo os seus pais terrenos e ouvindo o seu Pai celestial e consultando a Bíblia. Porque nós encontramos ele, de certa vez, a ir ao templo e abrir a Bíblia vamos dizer assim, passar no livro de Isaías. Eu ia dizer no Evangelho de Isaías, mas é considerado o Evangelho dos céus, o livro do profeta Isaías. Jesus também lia a palavra de Deus. Jesus também consultava a palavra de Deus. E Jesus também sabia que havia um inimigo para quebrar, para travar, para paralisar, para incutir ideias. Será que foi bem assim? Será que eu ouvi bem? Será que eu li bem? Primeiro, quando nós lemos a palavra de Deus, nós devemos pedir ao Senhor Espírito Santo que nos ilumine. Sabe que a Bíblia não é um livro qualquer. Eu esta semana estava a ouvir descrição que as pessoas no mundo dizem a Bíblia é um livro, não tem importância, a Bíblia é um livro, é um livro. Então por que é que quiseram queimar a Bíblia? Quiseram fazer desaparecer a Bíblia, se é só um livro? Se é só um livro, por que é que nas grandes perseguições queimaram milhares e milhares de Bíblias? Se era só um livro, não
tinha importância. Era um livro como outro qualquer. Por que é que não queimam os livros que falam contra Deus? Por que é que há tanto lixo em muitas casas contra Deus? E isso não queima. Mas porque é Deus, queima. Isto é a prova de que há um inimigo, há um acusador. Há alguém que está sempre a apontar o dedo. Como a maioria dos irmãos já ouviu, mas se todos não ouviram, eu vou repetir. Certa vez, o diabo chegou-se a um homem de Deus e mostrou-lhe uma lista interminável dos erros, dos pecados que ele tinha cometido. E ele disse: sim, é verdade, eu cometi esses pecados todos. Mas falta alguma coisa nessa lista. E desta o diabo não estava à espera. Ele não negou aquilo que tinha feito. O passado é um passado que ele existiu, que nós cometemos erros, pecados, desvios, desfogos. É verdade. Mas ele disse: falta um ponto nessa lista. E o ponto que falta nessa lista é que o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Aleluia! Aleluia! Deus já me perdoou. Nós somos, todos nós, como filhos e filhas de Deus, nós somos eleitos de Deus. Nós já fomos justificados pelo poder do sangue de Jesus. Em nós não há nenhuma condenação. Embora o diabo muitas vezes quer acusar, quer condenar. Mas não, a Bíblia diz que quem está em Cristo não tem nenhuma condenação em cima. Todos nós fomos chamados em Cristo para a liberdade. Em nós existe e vive o Senhor Espírito Santo. E a Bíblia diz: onde está o Espírito, aí há liberdade. Então, se você não usa da liberdade, tem que abrir a porta para que o Espírito Santo possa usá-lo em liberdade. Já não está condenado. Viva em liberdade. Amém? Amém. A Igreja tem autoridade para se assumir sobre a terra, sobre todos os assuntos da terra. A Igreja é uma Igreja que tem autoridade com a Palavra de Deus, tem autoridade com o nome de Jesus para vencer o mundo espiritual, o mundo emocional e o mundo físico. A Igreja tem autoridade. Quem é a Igreja aqui? Não se esqueça, você tem autoridade. Você tem autoridade. Não se queixe. Não faça lamúrias. Você tem autoridade. Se nós não estamos focados em Deus, se nós não vivemos segundo o manual de Deus, se nós vivemos à parte do reino de Deus e estamos dentro do espaço que nós denominamos igreja, então nós não somos tão filhos assim. Nós somos desviados. Mesmo no espaço e no tempo em que nós denominamos igreja, se nós não estamos conectados com Deus, nós estamos desviados. Sabe que um desviado, agora vou quebrar aqui alguns paradigmas. Um desviado não é aquele que está lá fora. Um desviado é aquele que se desviou. Desviou de onde? Desviou-se de dentro para fora. Então, quem está lá fora não é desviado.
ainda bem que vocês estão sentados. Há muitos que estão assentados nas cadeiras da igreja e estão desviados. Amém. Porque senão, como é que Jesus disse? Quem não é comigo é contra mim. Se você não faz a vontade de Deus, se você não faz a vontade de Deus, não está a juntar, está a espalhar. Pois é. Não venha encerar o banco da igreja. Isto é, vou retificar. Não venha encerar o banco da congregação. Porque Deus conhece o interior. Amém. Aleluia. Não venha picar o ponto. Olha, agora por causa do texto. Sabia que há algum, e isto é, toda a gente sabe que é verdade, que há pessoas em grandes instituições lá no mundo, ainda bem que é lá no mundo, mas não sei até que ponto. Bom, enfim, ficamos por aqui. Há algumas instituições em que algumas pessoas, e eu uma vez ouvi uma história assim, uma história do tipo: se ligarem para mim, digam que eu não estou. Se ligarem do trabalho para mim, eu estou em serviço externo. Se ligarem da minha família para mim, eu estou em reunião. Vocês estão a perceber? Há pessoas, há muitas histórias assim, que diziam aos seus colegas e aos seus amigos: pica aí o ponto por mim, que eu não vou trabalhar e não vou receber o ordenado no final do mês sem pôr os pés na empresa. Quantas vezes há crentes que dizem assim: ore lá por mim, porque eu cá hei de receber as bênçãos, nem ponho lá os pés. É igual. Ore lá por mim. Só para dizer que está vivo. Se você não tem a coragem de estar na presença de Deus, tem que ser honesto para Deus. Amém? Quantas pessoas transmitem uma fachada que não é a vida real que vivem? Pessoas que batem com a mão no peito, mas é só para os outros verem. Há pessoas que vivem vidas chamadas vidas duplas, algumas triplas. Dentro da igreja é uma coisa, em casa é outra. Há pessoas que invocam o nome de Deus, inclusive, e andam à batatada uns com os outros dentro da família. E depois dizem dentro da igreja: eu amo a Deus. A Bíblia nos ensina como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo ao meu próximo que eu vejo. Hã? Eu amo muito a Deus, mas se eu vir aquele irmão, não amas nada a Deus, és mentiroso. Por isso é que a Bíblia nos conta várias histórias, entre elas aquela que eu vou contar. Havia dois irmãos. E há certas situações na vida em que nós nos sentimos mesmo apartados. Há situações na vida em que nós ficamos mesmo muito aflitos.
Não é? Há situações em que nós dizemos, eu tenho mesmo fome, mas eu não tenho como comer. Isto agora é um dilema. O que é que eu vou fazer? De repente, quando nós, cuidado irmãos, quando nós transformamos os nossos pensamentos em palavras, porque quando nós transformamos os nossos pensamentos em palavras, há muita gente a ouvir. E a primeira pessoa que ouve é o nosso inimigo. E quando nós dizemos, eu estou com muita fome, eu estou desesperado nesta situação, eu não sei o que é de fazer, de repente vem uma solução. Vem aquilo que nós chamamos aqui na gíria os chicos espertos. Estás com fome? Vou já resolver o teu problema. Qual é o título que tu tens? Dás-me o teu título e eu vou-te saciar a fome. Isto aconteceu na Bíblia. Esaú estava com fome. Desesperado. E de repente, alguém se chegou ao pé dele. Dás-me o teu título, eu dou-te um prato de lentilhas. E quantas pessoas, em momentos de desespero, trocam o seu direito, a sua legitimidade, por um prato de lentilhas. Sabe o que é um prato de lentilhas? Um prato de lentilhas é aquilo que se vê. Fama, status, imagem, toda a gente dinheiro. Oh, eu agora vou aparecer aí com Rolls Royce. Eu agora vou exibir os meus diplomas todos. Eu agora até vou pôr no cesto das ofertas uma grande oferta. Status. Muitas pessoas perdem a bênção por causa de um prato de lentilhas. Estão desviadas do propósito de Deus? Estão desviadas da palavra de Deus? Estão desviadas daquilo que Deus tem programado para cada um? Então, depois vem o aperto e têm que aceitar qualquer coisa. Todo tipo de decisão que nós tomamos na nossa vida vai determinar o nosso futuro. Aquilo que eu vou decidir hoje vai determinar o futuro. Qual futuro? Da minha vida. Pense bem nisto, meu irmão, minha irmã. Aquilo que decidirmos vai determinar o nosso futuro. Há muitas pessoas que perguntam, mas porquê que isto me aconteceu? É fácil. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso colherá. Tudo é uma palavra absoluta. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Então cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você faz, cuidado com a atitude que toma perante esta ou aquela situação, porque isso vai colher e depois não venha pedir oração. Há muitas pessoas que vêm pedir oração quando já fizeram o disparate todo. Amém? Amém. Muitas pessoas, que eu direi, muitas pessoas mesmo, vivem para aquilo que é aparente. Esquecem-se que o mundo
espiritual, ele existe e é muito mais real. Não viva, meus irmãos, vamos ser honestos aqui uns para com os outros, não vivam para dar nas vistas. Não vivam para se mostrar a nós. Vivam para Deus. Amém. Vivam para Deus. Amém? Vivam para Deus. Qual é o correto processo para que o propósito de Deus seja atingido? Quantas vezes eu penso nisto? Será que vale tudo para que o propósito de Deus seja cumprido? Não. Não vale tudo. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Deus é o grande arquiteto. E se nós, na nossa pequena sabedoria, no nosso pequeno conhecimento, vislumbrarmos um arquiteto, são pessoas muito metódicas. Olhem para os pequenos pormenores. Deus não traçou a sua vida e a minha vida de qualquer jeito. Não. Há detalhes. Há detalhes que nós temos que muitas vezes ir ao manual e ver o que é que eu faço nesta e naquela situação. Há detalhes. Então não leva a vida de qualquer jeito. E se alguma vez nós, como eu disse há pouco, colocamos o pé na argola, vamos tratar disso. Amém? Amém. Quantas vezes já foram ao médico de família ou ao hospital? Quantas vezes? Porquê que vão ao médico de família e vão ao hospital? Porque precisam da ajuda desse profissional. Sim ou não? Sim. Claro. Porquê que não fazem o mesmo com Deus? Para a vida. Porquê que não fazem o mesmo com Deus em relação à família? Porquê que não fazem o mesmo com Deus em relação ao emprego, em relação às formações, aos estudos, às finanças, à saúde, aos atos espirituais ou não espirituais, aos atos sobrenaturais? Porquê que não consultam a Deus acerca disso? A Bíblia diz que a bênção atinge 1000 gerações. Que bênção, não é? 1000 gerações. Mas a Bíblia também diz que a maldição visita a terceira e quarta geração. E quando nós falamos na terceira e quarta geração, nós estamos a falar nos netos e nos bisnetos. A maldição pode atingir essas famílias se nós não dissermos chega, para, acabou. Quantos de nós já não experimentou no passado visitar lugares que não devia ter visitado? Lugares de bruxaria, de feitiçaria, lugares em que Deus não está, e alguns até falam em nome de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Quantas vezes na nossa família nós já assistimos a divórcios, a doenças recorrentes, a dívidas de dinheiro? Quantas vezes mudamos de emprego, mudar cá aquela palha? Enfim, a Bíblia mostra-nos que cada um que se desviou da presença de Deus sabe onde é que estava cada pessoa, cada ser. Vou repetir, sabem onde é que estava cada pessoa, cada ser que se desviou de Deus? Onde é que estava?
Vou repetir. Onde é que estava cada pessoa e cada ser que se desviou de Deus? Se se desviou de Deus, é porque estava na presença de Deus. Quando você se desvia do seu marido, do seu namorado, do seu amigo, é porque estava com ele. Por isso é que há este termo. Você desviou-se de. O primeiro ser que se desviou de Deus estava na presença de Deus. Lúcifer estava na presença de Deus. E deu lugar aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios raciocínios, e não quis ouvir aquilo que Deus tinha para ele. A troco de favores, a troco de adoração. Quantos estão aqui que confessam ser filhos de Deus e ser pertença do povo de Deus? Quantos? A Bíblia diz, se você diz, eu sou filho de Deus, então você está dentro deste grupo. E a Bíblia fala, se você confessa ser chamado pelo seu nome, pelo nome do Senhor, se humilhar e orar, e buscar a sua face, e se arrepender dos seus maus caminhos, e se converter dos seus maus caminhos e mudar a sua vida, então aí, se você fizer essas coisas todas, diz Deus, eu ouvirei do céu. Eu ouvirei do céu. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei. Só aí eu ouvirei e sararei a sua terra. Quando fala em terra, fala do espaço em que nós pisamos e na vida em que nós vivemos. Qual é o espaço que você vive? Na sua casa? No seu prédio? No seu bairro? Na sua cidade? Não é? Deus ouve quando o seu povo se arrepende. Fica na presença de Deus. Amém? Amém. Para terminarmos, certa vez alguém escreveu assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita. Ontem eu estava a ler, li muitas vezes esta palavra. Aquele que habita. Meu Deus. Então, aquele que habita não é aquele que visita de vez em quando. Não é aquele que esporadicamente vai lá picar o ponto. É aquele que habita. Aquele que habita é de uma forma permanente. Se você diz que habita naquela casa, determinada casa, então você habita naquela casa, não vai lá de vez em quando, pois não. Ou só vai lá de vez em quando para limpar o pó. Habita ou não habita naquela casa? Aquele que habita nos mistérios de Deus, aquele que está escondido. Sabe uma coisa? Não é aquele que se mostra, não é aquele que se evidencia, é aquele que está escondido. Há muitas pessoas, ou a maior parte das pessoas da igreja,
olham sempre para a pessoa que sobe a plataforma. Mas muitas vezes, meus queridos irmãos, muitas vezes tem mais importância aquela pessoa. Você não sabe o que ela faz, mas que ora, que intercede, que tapa as brechas. Certamente vocês já ouviram falar desta ilustração que um certo senhor chegou ao reino de Deus e Jesus foi recebê-lo e ele estava muito contente a entrar no reino de Deus, não é? Porque ele tinha sido muito famoso aqui na terra. E Jesus lhe perguntou: sabes porque é que tu foste muito famoso na terra? E ele certamente pensou: bom, pelas minhas habilidades, pelas minhas capacidades, por aquilo que eu fiz. Mas Jesus, conhecendo o seu pensamento, disse assim: tu foste famoso na terra por causa daquela irmã que estava ali, que ninguém havia, e orava todos os dias pela tua vida. Aquele que está escondido nos mistérios de Deus não é aquele que se mostra, não é aquele que se vê. Eu dou graças a Deus por irmãs e irmãos de oração que nós temos aqui, que lutam por si próprios e pela nossa vida, porque nós fazemos o mesmo por vocês. A oração tem muito poder. Por isso, não troque a sua vida por um prato de lentilhas. Viva a sua vida segundo o propósito de Deus. Viva a sua vida segundo o manual do fabricante, que é a Bíblia. E chegue-se a Deus, fique firme. Um destes dias nós iremos ver o resto desta passagem. O resto desta passagem que é o Salmo 91. E vamos ver o que Deus faz, o que Deus fez para todos nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem não ajunta é espalha. Quem não é com Jesus é contra Jesus. Vamos meditar, vamos ficar de pé e vamos meditar. Se eu não estou a fazer a vontade de Deus, tenho pena de dizer, eu estou contra Deus. Esta é uma prova forte. Se eu não faço a vontade de Deus, eu não estou com Deus. Jesus disse: quem não é comigo é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Vamos orar ao Senhor. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã nós oramos. Nós te pedimos que cada um de nós possa ter esta consciência, Senhor, de nós não vivermos vidas para que os outros vejam, mas possamos viver vidas que somente Tu possas aprovar. Senhor, perdoa os nossos desvios, perdoa os nossos delírios, Senhor, perdoa os nossos desfocos e ajuda-nos a caminhar em direção ao Teu propósito, para que não possamos ser levados pelas emoções, pela fama, e não troquemos aquilo que Tu nos tens dado por um prato de lentilhas. Senhor, ajuda-nos, para que a Tua vontade seja feita em nós, assim como a Tua vontade é feita no céu. Sim, Senhor, ajuda-nos a ter esta consciência de viver vidas que amamos primeiramente a Ti de uma forma real e que possamos amar-nos uns aos outros assim como Tu nos amaste. Senhor Deus, ajuda cada um de nós, para que antes de falarmos, antes de pensarmos, antes de agirmos,
possamos consultar aquilo que tu tens deixado, o teu manual. No nome e no poder de Jesus nós oramos.